Vereador Douglas, vai começar com o senhor ou o advogado? Ok. Nesse momento, passa a palavra o vereador Douglas Castro Simões Lessa. Autorizado. 2 horas para a sua defesa. Na figura do presidente, eu cumprimento toda a mesa, senhora redatora de ata, aos colegas, nem sei se eu posso chamar de colegas, mas aos vereadores que aqui se encontram presentes. Eu também venho desejar meu muito boa tarde a toda a população feliz desertense que me elegeu, né, em primeiro lugar, democraticamente, e que hoje está presenciando a maior ou um dos maiores atos de indignação, né? Eu posso dizer que não só no nosso estado, mas eu acredito que também em âmbito nacional. A questão é só porque não pegou, a mídia nacional não teve acesso nem ciência do que se está acontecendo aqui. Senhor presidente, antes de iniciar o meu discurso, em minha defesa, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que abrisse a janela da nossa Casa Legislativa para que a população que está lá fora tenha o mesmo direito das pessoas que estão aqui dentro em escutar, já que a Casa Legislativa tirou os alto-falantes externos, afirmando que iria fazer manutenção, mas já se tem, acredito eu, que mais de 3 meses, e não sei que manutenção é essa. Na minha concepção, isso é somente para tapar os ouvidos da população que podem nos escutar da parte externa desta Casa Legislativa. Eu posso abrir? Vereador, aqui é uma área climatizada. Temos transparência, temos 2 câmaras aqui. Acredito que quase todos os cidadãos filidatenses, acredito que a maioria tem um celular. A gente está transmitindo ao vivo pela rede social. Mas as pessoas que estiverem aí podem entrar aqui na casa. Pode ficar à vontade. Senhor presidente, pode entrar na casa. Se essas pessoas que estão aí entrarem na casa, eu acho que vai ter que ficar um por cima do outro. E digo mais. O senhor não pode julgar, pelas suas condições financeiras, que a população que está ali fora, todos têm um celular. Então, eu continuo a insistir, senhor presidente. Vereador, se contenha. Eu falei quase, eu não disse que todos têm, não. Me conter? Se contenha, por favor. Eu me exaltei, pode senhor continuar. Presidente? Não, eu peço autorização para abrir, senhor presidente. Vou continuar insistindo, porque a população que está lá fora, ela merece. Essa casa não são dos vereadores, não é do senhor que é presidente desta casa. Essa casa é da população, é do povo que nos elege, do povo que nos colocam aqui. Eu peço à secretaria que dê uma olhada quantas pessoas tem fora, se é suficiente para entrar na casa. Diretoria, pede para a população entrar na casa. Não quer, não? A pessoa não quer entrar. As pessoas não querem entrar, vereador. Desliga o ar-condicionado, abre todas as portas e janelas. Obrigado, senhor presidente.
Peço a todos atenção. Manifestações exaltadas, teremos o apoio da Polícia Militar aqui. Estamos aqui para fazer nosso trabalho nesse momento. Peço a todos a compreensão. Pode continuar, vereador. Senhor presidente, após perder alguns minutos valiosos da minha defesa, o senhor poderia zerar e iniciar novamente o cronômetro? Concedido. Muito obrigado. Agora sim, como essa casa tem que ser democraticamente aberta aos ouvidos de toda a população feliz-desertense que queiram acompanhar este processo de votação. Pessoal, eu tenho um cronograma a seguir, no qual eu vou efetuar a minha defesa. Mas antes, eu não poderia de responder aos vereadores que anteriormente já utilizaram do seu tempo para falar sobre o assunto. Então eu quero aqui, Marcelo, iniciar começando por Vossa Excelência. Gostaria, Marcelo, de agradecer pelo apoio que Vossa Excelência me deu. Nós somos primos, mas a gente não se conhecia. Eu vim conhecer Vossa Excelência na eleição de 2020 e como oposição. E Vossa Excelência entrou, Marcelo, nas vidas dos feliz-desertenses para realmente fazer a diferença, lutar pelo povo, lutar pelo bem da população e mostrar que está muito mais preocupado do que quem nasceu aqui e está aqui nesta Câmara há 1 mandato, 2, 3, 4, 5 ou até mesmo 9 mandatos, como tem vereador aqui que tem 9 mandatos. Então, Marcelo, eu quero dizer que apesar da gente se conhecer há pouco tempo, mas você me mostrou ter mais caráter e mais consideração do que quem me viu nascer, do que quem acompanhou o meu crescimento e até mesmo de quem eu cresci junto. E é isso. Eu só tenho que agradecer por ser essa pessoa que você é, por exercer o mandato que você vem exercendo. E eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar a partir do momento que eu estiver fora desta Casa Legislativa. Porque, como já se foi citado pelos vereadores que discursaram aqui, já deixaram claro as pretensões de seus votos. E, dando continuidade, eu quero dizer que também me sinto feliz pelos vereadores que vejo que estão sofrendo nesse momento, né? Muitos vereadores dizem que é um momento de sofrimento. Então, digo que fico até feliz por se importarem comigo neste momento, mesmo sendo autores do que vai acontecer, né? Mas isso traz uma felicidade. Também foi citado aqui que eu segui pessoas mais velhas, que fui manipulado por essas pessoas. E eu vou continuar batendo no peito e dizendo, se a manipulação que eu trago para a minha vida for para correr pelo bem, irei morrer manipulado. Desde o início do meu mandato, eu vou continuar meu cronograma aqui, mas antes eu vou fazer uma pergunta para toda a população que nos acompanha. E peço que vocês não se manifestem, porque como o senhor presidente já disse, chega a ser até engraçado, né? Na casa do povo, a população chega a ser ameaçada a se retirar caso se manifeste. Então, na minha concepção, na política não existe isso. Existe isso na politicagem, mas na política não. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês se manifestem apenas por gesto. Sim ou não? Vocês assistiram do início. Vocês ouviram todo o processo de cassação que a redatora de ata leu. Quero até agradecer a ela, né, por ter tanta disposição e ler tantas coisas nesse momento. E aí eu vou perguntar, do início até o presente momento, vocês entenderam o porquê
do vereador Douglas está sendo cassada? Pronto. Agora eu vou começar o meu cronograma, porque eu também ainda não entendo. Eu procuro entender, mas não consigo. Então, eu gostaria de agradecer a Deus por todos os caminhos, por tudo o que Ele faz em minha vida. Quero dizer que não perdi a fé, senhor presidente, sequer um momento, desde o início do mandato até o momento em que começar esse processo de cassação. A minha fé é inabalável. Eu acredito muito em Deus e vai ser sempre assim. E eu converso muito com o Papai do Céu, todas as vezes, todos os dias, ao acordar, ao dormir. E eu sei que portas se fecham para abrirem outras muito melhores. Então, se na concepção de vossas excelências, esse processo de cassação iria me fazer ter medo, me fazer me calar, me fazer deixar de cobrar por toda a transparência que eu cobro desde o início do meu processo de cassação, vocês estavam muito enganados. Pelo contrário, isso só me fez criar mais forças para continuar lutando, sendo vereador ou não. Pela vontade da população, democraticamente em primeiro lugar. Pela vontade de vossas excelências, cassação. Cassado, que nem um bandido. E esse ano eu só presenciei uma cassação. E o crime foi homicídio. Vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, praticou homicídio, a Câmara cassou. Mas, num caso de um vereador está cobrando e falando somente a verdade, eu ainda não tinha presenciado. Antes de ser político, eu também não presenciei nada do tipo. Então é isso. Gostaria de agradecer também a minha família. Gostaria de que constasse em ata a presença do ilustre ex-prefeito Geraldo Simões, meu avô, no qual tenho muito orgulho, e o patriarca da nossa família, ao qual a gente se espelha e vê, e tem um caminho já a seguir, tem uma história, né? Então, meu avô, agradeço a Deus todos os dias. Agradeço. Atenção, ordem no recinto, por favor. Senhor presidente, pode falar, vereador. Eu só solicito que quando o senhor for se referir à população, o senhor se refira falando e não gritando. Que não tem nenhum filho seu aqui, não. Vereador, por favor, mantenha a ordem no recinto, todos que estão aqui, por favor. Então, meu avô, eu agradeço todos os dias a Deus por ter nascido na família que eu nasci. Por ter tido o senhor, por ter tido tio Irã, tio Silã, por ter tido meu pai, que me ensinaram a ser o homem que eu sou. Que me ensinaram que eu posso sofrer, eu posso perder um mandato, eu posso perder subsídio, eu posso perder e parar, perder a força de ajudar a população como eu queria. Mas eu não perco a minha linha. Eu não perco os meus princípios, eu não perco a dignidade que tem dentro de mim. Então, agradeço muito por todos os ensinamentos que vocês me deram. Agradeço também a toda a população que me elegeu com a maioria dos votos, em que vem me apoiando também em todos os momentos, sendo eles bons ou momentos ruins. Agradeço às autoridades aqui presentes, por meio das instituições que estão aqui neste momento. A nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, que também se encontra aqui na parte externa da Câmara. E agora, eu gostaria de iniciar contando a minha história.
como um jovem que sempre sonhou com um Brasil melhor. Logo, ao completar 16 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu título de eleitor. Eu não queria ganhar valor na época da campanha, mas sim queria ajudar conscientemente o desenvolvimento do meu país. Sempre estudei e busquei votar consciente, desde um simples vereador a um simples presidente. É triste presenciar que políticos charlatões desviaram e ainda continuam desviando o significado da política, da boa política. Pois, na maioria das vezes, encontramos apenas atuações da politicagem, ao invés da sobreposição dos bons princípios. O que nos traz ainda mais tristeza, pessoal, é ver que muitos seres humanos desacreditam genericamente da política, por conta das atitudes desses mesmos charlatões que nela estão incluídos. Mas a população brasileira tem que entender que a política correta é a única ferramenta que pode trazer todos os benefícios para o desenvolvimento de uma sociedade e para a felicidade, o bem-estar da população. Diante disso, eu clamo por mudanças e, independente da decisão que ocorrer aqui neste plenário, que já foi deixada bem clara pelos vereadores aqui presentes, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que acompanham essa sessão, seja por forma presencial ou seja por forma remota, que não desistam da nossa política, que pensem e repensem sobre os atuais políticos que vocês vêm depositando a sua confiança. Pensem no futuro e pensem nas próximas gerações. Não queiram que seus filhos, netos e bisnetos enfrentem todos os obstáculos que a população brasileira vem enfrentando hoje por conta de políticos mau caráter. Em sequência, resumirei passo a passo o decorrer da minha campanha. Iniciei meus trabalhos com uma campanha limpa, senhor presidente. E para demonstrar que eu tinha boas intenções para com o meu município, eu estudei formas e propostas onde serviriam de base para o exercício do meu mandato. Construí um plano de governo. E vale ressaltar que somente o candidato ao chefe do Poder Executivo é quem tem a obrigação de ter um plano de governo. Mas eu, para mostrar a minha vontade, pelo bem da população feliz-desertense, construí o meu próprio plano de governo. Mas eu fiz questão de mostrar o meu comprometimento caso eleito. Neste mesmo plano, eu trazia comigo 21 propostas de requerimentos, que somente buscavam benefícios para a população. Caminhei em todas as ruas de Feliz Deserto com a minha equipe. Apresentei minhas propostas porta a porta, olhando diretamente nos olhos da população. A mesma população que eu vi Vossas Excelências entrar hoje, dia 6, neste plenário, sem olhar ao menos para o lado, sem olhar ao menos nos olhos deles. Eu olhei. Na minha campanha, eu saí porta a porta, olhando olho por olho. E hoje, eu vi muitos dos senhores com medo de olhar no olho da população. Então, eu garanti que não seria mais um vereador qualquer, garantindo que não aceitaria propostas e nem vantagens financeiras para me desviar do meu verdadeiro papel. Mas sim, seria exclusivamente um porta-voz das necessidades da população dentro e fora desta Câmara. E lutaria incansavelmente e, se possível, passar pelo momento que estou passando, somente por defender o bem de todos os cidadãos felizes-desertenses. Enquanto eu estava lutando, apenas por uma vaga para correr em busca de uma melhoria
dentro desta Casa Legislativa, existiam alguns candidatos correndo por outras vias. Ainda na campanha, presenciamos, dentre tantos outros atos antiéticos, antidemocráticos, um discurso repugnante, indecente e inaceitável, que somente pessoas sem princípios compactuam com tal conceito. Na época, assistimos um vídeo de um discurso da prefeita, onde ela pedia que os eleitores que ali estavam somente votassem nos vereadores que estavam em seu palanque, pois na gestão dela, requerimento de vereador de oposição era jogado no lixo. Agora eu vou agora reproduzir o áudio desse vídeo para que a população tenha acesso a essa declaração. É por isso que eu digo, minha gente, não adianta votar em vereador de oposição, porque não vai fazer nada por vocês. E eu continuo dizendo, requerimento de vereador de oposição vai para onde? Pro lixo, que quem trabalha para vocês é essa equipe aqui, ó. Isso é uma declaração de uma prefeita. Prefeita não, incompetente. Incompetente. Qualquer político, senhor presidente, ele deve ter ciência, antes mesmo de entrar na política, que existe algo chamado democracia. E a vontade popular está aqui, ó. É que nem a nossa carta-mãe. Ela é a população, no caso dos políticos, ela é como a nossa Constituição Federal. Ela está acima de tudo e de todos. E nós somos apenas meros funcionários, pagos para trabalhar por essa população que nos elege. Diante desta declaração da atual prefeita, ainda em campanha eleitoral, podemos perceber a arrogância e prepotência desta figura política. E a demonstração de soberania e força perante o poder legislativo. Demonstrando assim que os poderes que são independentes e deveriam se comportar como tal, não estão interligados em prol da população, mas sim agindo em conjunto por seus próprios interesses. E demonstrando, de certa forma, que o poder legislativo de Feliz Deserto possui um certo receio em atuar como demanda a lei, vereador Marcelo. Dando seguimento, neste momento, eu resumirei a minha carreira como político. Com bastante orgulho, no dia 1º de janeiro de 2021, ao vir tomar posse, presidi a sessão por ter sido escolhido democraticamente o vereador mais votado pela população feliz-desertense. E na época, como único vereador da oposição. Cumprindo o meu compromisso constitucional, a primeira coisa que fiz foi ler o regimento interno que rege esta Casa Legislativa, para entender a verdadeira função ao qual fui designado. Mas logo fiquei assustado ao encontrar mais de 120 erros ortográficos. E, senhor presidente, eu não citei os erros ortográficos para querer anular o regimento interno no intuito de ser benéfico para a minha defesa. Eu simplesmente vim aqui e solicitei a correção porque eu achei 120 erros ortográficos, mais de 120 erros, especificamente 128 erros ortográficos no regimento interno. Comprovando assim que eu li o regimento interno do início até o ponto final. E comprovei também, senhor presidente, solicitando essa correção, que nenhum vereador que por aqui passou, desde dezembro de 2004, 28 de dezembro de 2004, que foi quando foi sancionado esse requerimento aqui, leu. Porque se algum vereador tivesse lido esse requerimento, esse regimento, ele teria pedido a correção.
Dessa forma, eu não poderia exercer o meu mandato sem solicitar a correção do documento legal, que na minha concepção é o mais importante que poderíamos ter aqui dentro. E essa correção foi o meu primeiro requerimento, na minha primeira sessão ordinária, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2021. Em seguida, continuei apresentando vários requerimentos de suma importância e conseguindo êxito constante na aprovação dos mesmos. Como, por exemplo, foi solicitado por mim, aqui, nesta tribuna, que fosse construído, implantado, no projeto da Orla, uma academia ao ar livre, para benefício da população. Também foi solicitado e aprovado uma solução de emergência para a falta de água em alguns bairros do município de Feliz Deserto. Da mesma forma que também foi aprovado, que a gente conseguiu aprovar, e eu agradeço aos pares, a construção de um canil para que os animais de rua fossem acolhidos, tratados, castrados e posteriormente fossem doados, entre outros requerimentos de suma importância para a população. Só que agora chegou no momento da gente falar da falta de atenção da gestora do município para com esta Câmara, para com esta Casa Legislativa, para com os seus membros, para com os seus componentes. Componentes esses que só vêm para cá para parabenizá-la e enaltecê-la. Mas componentes esses que eu já vi vir aqui nesta tribuna para apresentar 3, 4, 5, 8 vezes o mesmo requerimento porque não se foi cumprido pelo chefe do Executivo. Então, de todas essas solicitações e reivindicações que eu fiz, senhor presidente, passaram por esta Casa Legislativa, foram aprovadas, mas o Executivo não executou. Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O nosso trabalho está valendo de quê? Não é verdade? São poucos os requerimentos ou projetos que são aprovados nessa Casa Legislativa aqui, onde nós vemos que o Poder Executivo tem interesse de fazer, tem interesse de executar. E foi por isso que eu incomodei, até o presente momento. E foi por isso que se deu início, senhor presidente, a esse processo de cassação, que a população de Feliz Deserto nunca viu algo parecido antes. Os vereadores de Feliz Deserto estão de parabéns. Começaram a criar uma história diferente de qualquer outra que já foi criada aqui. Depois eu só vou querer saber quem vai ser o autor do livro. Em seguida, mas pouco tempo durou para que esses meus requerimentos começassem a ser negados. Ou seja, vejam o histórico da minha política, da minha gestão. Iniciei aqui apresentando vários requerimentos que traziam benefícios para a população. Esses requerimentos começaram a ser aprovados. Como foi de contra ao discurso que se foi passado aqui, que todos vocês puderam escutar, por algum motivo, que eu não posso afirmar, porque eu não tenho contato da prefeita, ela não manda mensagem para mim, esses mesmos requerimentos que traziam benefício para a população começaram a ser negados. E começaram, senhor presidente, a ser jogados no lixo. Daquele mesmo jeito, daquele discurso que ela fez quando o senhor estava do lado dela. Agora, eu citarei alguns requerimentos que foram negados. Construção de campo de vôlei, construção de campo de futevôlei. Isso aqui foi pedido da população, inclusive os locais. Doação de 50% dos nossos subsídios no momento da alta do Covid. Naquele momento eu estava disposto a matar a fome da população que precisava. Mas os vereadores negaram. E nós temos vídeos de tudo isso. E vocês podem ir lá para assistir, para em uma próxima eleição não se enganar. Prestação de contas das verbas que foram destinadas ao Fundeb.
requerimento de grande importância para a classe dos professores. Nós temos professoras aqui, parabéns para a classe. Então, esse requerimento, ele foi negado. Eu não solicitava nada. Nada demais. Era somente a prestação de contas das receitas e das despesas. Porque nós passamos 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Todo mundo em casa. Alunos sem ir para as escolas para assistirem aulas presenciais. E sabe o que foi que ocorreu? O secretário de Educação simplesmente disse que o dinheiro evaporou. Que não tinha dinheiro no caixa. Aí, na época, eu questionei aqui o seguinte. Eu disse, senhor presidente, como é que não tem dinheiro no caixa? Se não existiu deterioração dos bens das escolas, porque os alunos passaram 2 anos sem frequentar as escolas, então não quebrou cadeira, não quebrou quadro, não quebrou nada. Então, não teve com que gastar o dinheiro. E para onde foi esse dinheiro? Então, eu venho aqui solicitar, senhor presidente, as prestações de contas. Eu quero saber quanto entrou, como entrou, em qual conta entrou e como foi gasto. Quais foram as empresas que receberam esses dinheiros? Quais foram os materiais que foram comprados? Quais foram as reformas que foram feitas? Isso é o papel do vereador. E a resposta que eu sempre recebi aqui foi, está no portal Transparência. Está no portal Transparência. Sendo que eu afirmo que o vereador que vem dizer que está no portal Transparência, ele nunca abriu o portal Transparência. Porque o portal Transparência de Feliz Deserto nunca foi atualizado à risca. E isso eu falo com propriedade. Tudo que eu abri a boca para falar aqui, eu falo com provas. E desde o início do meu mandato foi desse jeito. Então negaram a prestação de contas do Fundeb, professora Neide. Negaram a construção de uma creche no povoado Flecheiras, alegando que ficaria inviável a construção da creche, sendo que o prédio já existia. A única coisa que a prefeitura iria precisar fazer era somente mandar professores para lá, para que os alunos, as criancinhas, não tivessem o constrangimento de todos os dias pegar a van para vir para cá. Ou no momento que a van quebrar, aquele pai ou aquela mãe que não tem o seu carrinho, que não tem uma motinha, ter que pagar a passagem para vir trazer o seu filhinho aqui e voltar. Então eu só queria comodidade para a população. Eu só queria que as crianças do meu município, que as crianças do meu povoado, elas conseguissem, senhor presidente, sair de casa caminhando para a crechezinha ali e voltar, até mesmo para não se cansar. Mas foi negado nessa Câmara. Eu também solicitei providências com relação aos prazos de exames da nossa saúde. Eu solicitei, pessoal. Sabe por que eu solicitei isso? Teve morador do município de Feliz Deserto que me procurou com uma requisição para fazer um exame com mais de 2 anos. Porque não tinha vaga. Aí eu pergunto, e se essa pessoa tiver com uma doença muito séria, que não aguente, senhor presidente, nem 6 meses para iniciar o tratamento? Então eu solicitei, pensando nessa população, e a pedido do popular, eu solicitei um requerimento que obrigava a Secretaria de Saúde Municipal resolver todas as questões de saúde, seja elas de consultas, exames, entre outras situações de saúde, num prazo máximo de 2 meses. Dessa forma, toda a população feliz-desertense iria ser atingida de benefícios e não de malefícios. A população feliz-desertense iria ter como cobrar a Secretaria Municipal
que os seus exames e suas consultas fossem feitas num prazo máximo de até 2 meses. Esse requerimento foi negado pelos vereadores. E é bom que a população veja. É bom que a população veja e entenda que vender o seu voto ou deixar-se enganar por palavras bonitas não vale a pena. Eu quero que a população entenda o papel do vereador. Desde o início do meu mandato, eu fiz questão de transparecer tudo. É por isso que eu estou sofrendo esse processo de cassação. Eu mostrei à população feliz desertense, desde o analfabeto ao mais inteligente, tudo o que ocorria aqui no nosso município. Eu mostrei que o executivo não presta contas. Eu mostrei que a Câmara de Feliz Deserto não vem fazendo o papel como deveria fazer. Eu mostrei quais são os papéis dos vereadores. Eu vim aqui nesta tribuna e expliquei várias e várias vezes, assim, ó, o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Legislar, fazer propostas, indicações, requerimentos, projetos de lei. Então, legislar, criar benefícios para a população. Executar, legislar e fiscalizar. Perdão, fiscalizar, cobrar do Poder Executivo. Fiscalizar as contas do nosso município. Fiscalizar as ruas, os postes, os buracos. O vereador tem que saber quanta pedra existe no calçamento. Te assustou, senhor presidente? Então, eu falei assim, senhor presidente, de forma específica para mostrar que o vereador realmente ele tem que fuçar, tem que buscar, ele tem que ir atrás da transparência para a população. A transparência, a população de Feliz Deserto vivia vendada. Então, me assustei ao presenciar popular me perguntando se podia entrar nesta Casa Legislativa em dia de sessão. Depois que eu comecei a transparecer tudo para a população. Então, em pleno século XXI, mais especificamente, no meio do mês de 2022, ainda tem gente que não sabe quais são os seus verdadeiros direitos. E a gente tem que mostrar a essa população, meu advogado. A gente tem que mostrar a toda a população brasileira. Tudo isso. E mais uma vez eu clamo, pessoal, não desista da nossa política. Eu sei que é difícil lutar pelo certo. Se vocês pararem para prestar atenção e verificar essa eleição agora de 2020, ela trouxe muitas mudanças. Ela começou trazendo mudanças desde a eleição de 2018, quando elegeu um presidente de direita, que a população brasileira não sabia nem o que era, não sabia nem diferenciar o que era esquerda e o que era direita. Então começou em 2018 a questão das mudanças. Em 2020, nós presenciamos pessoas íntegras entrando na política. Nós presenciamos vereador de Rio de Janeiro, nós presenciamos Nicolau Ferreira de Belo Horizonte, né? Então a gente presenciou vereadores que vieram para, na minha concepção, ensinar aos antigos como trabalhar. Então, dando continuidade, né, após mostrar para toda a população os requerimentos negados, eu agora venho dizer e afirmar que essas atitudes de negar requerimento que traz benefício para a população,
são atitudes incoerentes com a função do vereador. Muitas vezes eu vim aqui e cobrei. A função do vereador é essa. Mas naquele momento eu estava esquecendo que a minha função não era vir aqui para ensinar ninguém a como verear, não. A minha função era somente legislar e fiscalizar. Mesmo assim, eu ainda quis ser professor. E como eu expliquei para vocês aqui qual o papel do vereador, eu cheguei aqui também, anteriormente, para explicar. E gostaria de frisar, pessoal, que essa não é a primeira vez que tentam caçar o meu mandato. Logo no início da campanha, após a campanha, me deparei com uma ação judicial, onde os autores da mesma eram simplesmente os partidos políticos que faziam a composição da chapa da atual prefeita. Alegando que a chapa do Democratas, chapa essa pelo qual fui eleito, teria concorrido às eleições de forma ilegal. Mais especificamente, senhor presidente, apontando que existiram laranjas na composição da chapa. Com posterior solicitação da cassação da chapa do Democratas e do meu diploma. Neste momento constrangedor, tivemos uma decisão judicial de grande relevância. Decisão essa que garantiu firmemente o segmento do meu mandato até a presente data. Se não, vejamos. Agora eu vou tomar um pouquinho de água para descansar um pouco a garganta e depois eu vou ler o trecho da decisão. Um trecho. Eu sei que tem muita gente aqui presente que sabe, mas eu também sei que provavelmente deve ter pessoas que não sabem e que pode também ficar com vergonha de perguntar depois, que é até um erro da humanidade. Então, não sintam-se amedrontados de perguntar. Vocês só vão saber de algo se vocês perguntar. Questionem. Questionem a todos os vereadores. Chegue para a prefeita, chegue para o vice-prefeito, questione. Pergunte. Para onde está indo esse dinheiro? O que é que estão fazendo com isso aqui? Porque tudo o que se mexe em uma gestão é com o nosso dinheiro, sai do nosso bolso. Ao comprar 1 quilo de alimento, ao comprar um café, uma água mineral, os impostos já estão envolvidos naquele preço. E nesse momento que você faz isso, vocês estão pagando os nossos salários, os subsídios dos políticos. Então, eu vou explicar a diferença entre o juiz e o promotor. O juiz, ele decide, ele dá a decisão final. O promotor, ele questiona. O promotor, ele julga. Então, vocês já sabem diferenciar. O promotor, ele é a parte da acusação, ele acusa. O juiz julga. Então, em todos os casos, normalmente, é função do promotor julgar. Mas no meu caso foi diferente. A minha decisão desse primeiro processo de cassação que eles entraram na justiça comum. Não foi aqui não. Aqui é interno. O processo que eles entraram foi na justiça. Que eles entraram, quem começou fazendo a minha defesa foi o próprio promotor. E o promotor, ele pontuou o seguinte: do histórico de votações, observa-se, aqui há o juiz vai falar, mas ele cita o promotor. Então, como bem pontuou o promotor, do histórico de votações, observa-se diversos candidatos do gênero masculino que tiveram poucos ou nenhum voto no meu partido. Mas nem por isso alguém cogitou de fraude ou ajuizou alguma ação para cassar os eleitos pelo partido. Por fim, agora vem um pensamento do juiz. Pontue-se que não, e sem alguma tristeza, que o juízo observa que, em tempos de conflagração democrática, conflitos democráticos, decorrentes de atitudes irresponsáveis de determinados atores políticos,
e eu já citei aqui que existem muitos atores políticos na nossa política atual, há pessoas que escolhem um caminho expedido do denominado tapetão, ou seja, conhecimento, para tentar suplantar a vontade popular. Ao invés de, democraticamente, como deve ser, reconhecer o soberano recado das urnas. Isso aqui foi porque eu ganhei em primeiro lugar. Isso aqui a população me elegeu em primeiro lugar. Que constitui o verdadeiro apagínio do Estado democrático. Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos constantes na inicial. E assim faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1º do CPC, aplicável subsidiariamente, sem custas e honorários, conforme o artigo 373 do Código Eleitoral. Acaso interposto recurso, tempestivamente, intimem-se os recorridos para contrarrazoarem em prazo legal. E, decorrido o referido lapso, subam-se os autos ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral, independentemente de novo despacho, decorrido o prazo legal sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se, publique-se, registre-se e intime-se. O juiz aqui, ele trabalhou de forma totalmente imparcial, como tem que ser quem julga, que não é o caso daqui. Esse processo aqui, ele é diferente. Ele é diferente. Então, lá se foi respeitado realmente os princípios constitucionais que são garantidos pela Constituição. E a decisão foi tão bem fundamentada que as chapas que faziam a composição da prefeita, elas não entraram nem com recurso, pedindo o meu afastamento novamente. E desde lá até o presente momento, ficaram buscando alguns meios para conseguir chegar nesta presente data, com esse processo que se iniciou e que hoje vai me afastar do mandato, que foi me concedido pela população, que aqui é quem mais importa e é quem realmente merece respeito. Com essa grande vitória, eu dei início ao meu trabalho, como já foi citado, e esperei que jamais a história se repetiria. Mas, como vocês podem ver, a mesma história se repete. E continuam tentando, de todas as formas, me calar. Talvez porque eu nunca tive medo das represálias. Ou simplesmente pelo fato de um jovem vereador, eleito pela primeira vez, estar ensinando qual o verdadeiro papel e como o poder legislativo deve se comportar de forma correta. Como vocês podem ver, na minha história, na história do meu mandato, a luta é constante. E hoje resolvi expor tudo o que eu levantei ao longo da minha jornada. A mala preta de Feliz Deserto se abre hoje. E aqui nesta tribuna. O primeiro ponto importante que quero citar é com relação à votação das LDOs, que são as leis de diretrizes orçamentárias e as audiências públicas, que ocorrem ao decorrer do ano. E gostaria de constar que o vereador Douglas Simões bate no peito e tem orgulho de não se deixar enganar pelas articulações
e tentativas de acobertamento dos envolvidos em uma dívida milionária. Atualmente, o município de Feliz Deserto, vereador Gênio, o senhor está chegando agora, deve não ter conhecimento, mas atualmente, o município de Feliz Deserto, através do bolso da população, paga uma dívida deixada por gestões passadas. E quando eu falo passada, vereador, eu não falo de 30, 40, 50 anos, não. Eu falo de 4, de 8, de 12, de 16, de 20 anos. Eu falo de dívidas que foram deixadas pela atual gestora do nosso município, quando se ausentou do nosso município pela vontade do povo, né, ela não poderia ir mais para a reeleição, de 2008 para 2009. Eu falo, e essas dívidas tiveram uma mão na cabeça do prefeito que entrou posteriormente. Eu falo da dívida também deixada pelo prefeito que assumiu após ela, e que ela, da mesma forma que ele fez, passou a mão na cabeça dele e assumiu as dívidas deixadas por ele. E atualmente, o município de Feliz Deserto, através do bolso da população, paga uma dívida milionária deixada pela população, deixada por gestões passadas, e são retirados das contas do município mais de 400 mil reais para pagar uma dívida por ano. São 400 mil reais por ano que a população de Feliz Deserto vem pagando de algo que foi desviado e que não está no meu bolso, e tenho certeza que também não está no da população. E desta forma, eu justifico todas as abstenções que foram ocorridas por mim. Eu não votei favorável sequer uma vez em uma audiência pública ou em um LDO. E como eu disse, isso é motivo de bater no peito e se orgulhar. Porque eu não vou estar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Principalmente de quem retirou o dinheiro da alimentação das crianças da creche. Eu não vou passar a mão na cabeça das pessoas que deixaram a população na lama quando chove e com poeira na cara quando faz sol, não. Como é na rua do presidente que está ausente agora, Jailton Florentino, que há muitos anos não é calçada. Mas o que eu presenciei aqui, e isso trazia uma infelicidade muito grande para mim, porque, como eu peço para vocês não desistirem da política, eu ainda não desisti. Mesmo eu sendo afastado daqui, mesmo eu sendo caçado hoje, aqui, eu saio com o meu peito livre. E sabe qual é o melhor? É saber que eu vou deitar no meu travesseiro todas as noites e vou dormir com a minha consciência tranquila, porque eu fiz o meu verdadeiro papel. E, justificando todas as minhas abstenções, eu também demonstro que o Poder Legislativo de Feliz Deserto, como eu já citei várias e várias vezes, foi incoerente muitas vezes e faltou com responsabilidade ao papel que ele foi concedido por esta população. Aprovam dívidas milionárias, aprovam LDO, aprovam a dívida ativa, sem ao menos saber, sabe o que, pessoal? A sua origem. Eu citei isso daqui e agora eu estou submisso a responder juridicamente por isso, somente por ter citado isso daqui. Sabe por quê? Porque essa explicação ela foi me dada internamente.
ela foi me dada interna por funcionários desta Casa Legislativa. Depois de tanto eu solicitar essa explicação aqui formalmente. Eu, como vereador, eu não poderia ser irresponsável, Tiago, de vir aqui e aceitar e votar a favor de uma dívida milionária, somente para passar a mão na cabeça do chefe do executivo, sem ter acesso à sua origem. Então eu desafio aqui a qualquer vereador a dizer, conselho até do meu tempo, a dizer quantas vezes Vossas Excelências votaram contra. Só o vereador Marcelo Lessa. Agora, a pergunta, o questionamento ele continua. Quais dos senhores tiveram acesso à origem formalizada, documentalmente falando, desta dívida que Vossas Excelências aprovam, em todas as vezes que foram colocadas em votação? E é isso. Quando se faz uma pergunta séria, quem deveria estar aqui para fiscalizar, fica calado. Porque não tem o que dizer perante a sociedade. Porque esqueceram de fazer o papel ao qual foram designados. E agora eu entro na questão do Covid-19. É um ponto de grande importância. A gente vai falar agora sobre as verbas que foram destinadas ao combate do Covid-19. Pessoal, vou frisar novamente que tudo o que eu abri a boca para falar aqui, eu consigo provar. Está aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Dívida ativa. Aqui, Covid-19. Boletim Segov. Aqui, descritivo, Portal Transparência. Aqui, Portal Transparência. Vem aqui. Isso aqui tudo é do Covid-19. Então, eu tenho tudo separado aqui. Se o pessoal da imprensa, depois, quiser me procurar, nem me pergunte se eu posso afirmar o que eu falei aqui. A minha afirmação, ela já é dita antes mesmo de eu começar meu discurso. Como eu já citei aqui, houve requerimentos negados. E um deles, eu solicitava a transparência dos dinheiros que foram destinados para o combate ao Covid-19. Senhor presidente, no dia 29 de outubro de 2021, eu solicitei através do requerimento aqui que a prefeita municipal transparecesse os gastos das receitas, que entrou, e das despesas, como foi gasto. Que foram das verbas que foram destinadas ao Covid-19. Segundo o boletim da Segov, que é esse que eu estou aqui, quem tiver dúvida pode me procurar após o término aqui. Segundo o boletim da Segov, o município de Feliz Deserto recebeu exatamente R$ 2.121.627,77. Aí os vereadores disseram que o portal Transparência estava atualizado. Vocês têm noção de qual era o valor que tinha no portal Transparência? Tem não, né? Constavam no portal Transparência R$ 313.843
313.843,02 centavos. Aí eu vim aqui nesta tribuna e disse bem assim: as contas não batem. Como é que entra 2.121.000 e no portal Transparência do município só transpareceram os gastos de 313 mil reais? Estava faltando, Tiago, mais de 1.700.000. E é um troco, é? Para a população não ter ciência? Aí fica complicado. Aí eu digo, não, as contas não batem. E o executivo, ele tem a obrigação de transparecer isso para que a população tenha acesso. Senhor Mário. E aí, senhor Mário, entraram mais de 2 milhões. E no portal Transparência só tinha os gastos de 300 mil. Faltava mais de 1.700.000. Aí eu disse aqui, não está no meu bolso. E eu quero saber onde é que está. Aí solicitei a transparência. Eu solicitei que, naquele momento, o Poder Executivo, ele estivesse obrigado a transparecer esses valores para a população. E ao término da sessão, eu estava sentado aqui onde o vereador Geno está, eu fui fazer um vídeo para explicar para a população o que tinha acabado de ocorrer. E aí eu explicando no vídeo que tinha entrado tanto, que constava tanto e que faltava tanto e as contas não batiam. Aí o vereador Reginaldo Barreto, se eu estiver mentindo, o senhor diga aí. O vereador Reginaldo Barreto saiu bem aqui assim, aí. Chegou ali na frente, aí voltou, olhou para mim e disse: Douglas, vá procurar o que fazer. Aí, o cidadão de bem fica indignado com um negócio desse. Entendeu, Pedro? O cidadão de bem que luta pelo bem, que luta pelo certo, que segue à risca os caminhos legais, ele se comove. Por quê? A função do vereador era fazer o que eu estava fazendo. E um colega vem e manda eu procurar o que fazer. Aí agora eu pergunto, naquele momento o senhor estava fazendo o quê? Senhor presidente, estou citando o nome dele para responder. De forma coerente, pode. E aí foi negado o requerimento e a população não teve, até hoje, que eu verifiquei ontem, inclusive, se existiu atualização com relação às verbas do Covid, pelo portal Transparência do município de Feliz Deserto, e não existiu. No meu bolso aqui não está. E eu fui o único da função que vim aqui solicitar. Agora, entraremos no âmbito da origem dos conflitos até o pedido da cassação. No dia 13 de dezembro de 2021, 2 dias antes da Câmara Legislativa de Feliz Deserto entrar em recesso, que ela entrava no dia 15, eu encaminhei um pedido ao analista jurídico da Câmara, que está presente, Antônio Borges, onde eu expliquei
que após a prefeita efetuar a venda da concessão da água por 35 anos, sem consultar esta Casa Legislativa ou qualquer população, qualquer morador do município, a nossa água foi vendida. E se até os vereadores tomaram como surpresa a venda dessa água, imagina uma pessoa comum da população. Não é verdade? E aí, já começou a entrar verbas dessa venda. Venda, o nome já diz tudo. Você entrega um objeto e recebe outro objeto, uma troca, né? Ou então recebe um valor. E aí, o vereador Marcelo já solicitou aqui a transparência dessa questão das águas também, da venda da água, e até o momento não entrou. E eu não vi nenhum outro vereador preocupado com essa questão. Diante dessa venda da concessão da água da prefeita, pela prefeita, eu solicitei ao Toninho, no dia 13 de dezembro, 2 dias antes da gente entrar de recesso, que ele fizesse um requerimento preparasse um requerimento e já deixasse protocolado, para que outro vereador não apresentasse um requerimento de igual teor. E nesse requerimento, nessa solicitação que eu fiz ao Antônio Borges, para quem não conhece esse rapaz aqui, eu disse o seguinte, eu disse, Toninho, eu gostaria, eu sei que a gente está entrando em recesso em 2 dias, mas eu gostaria que o senhor preparasse um requerimento nesse sentido e que solicitasse a isenção da taxa da água para a população carente. Mas aquela população carente que realmente demonstrasse que a carência existia através do cadastro no CAD único. E aí eu disse a ele, olha, Toninho, faça isso aí e ainda se tem, olha que curioso, ainda se tem assim, já deixo protocolado antes que outro vereador passe a perna em mim. Foram essas palavras que eu encaminhei para ele. Inclusive eu tenho até hoje a conversa. A gente entrou em recesso, 2 meses de recesso. Na minha concepção, isso é inaceitável. Inclusive, eu já deixei constado em ata aqui que eu quero reduzir o recesso da Câmara Municipal. Os vereadores de Feliz Deserto hoje têm 1 mês de férias no meio do ano e 2 meses de férias no final do ano. Eu acho que estão achando que trabalham demais. Então, eu já solicitei a redução de 30 para 15 dias no meio do ano e de 60 para 30 dias no final do ano. Ao invés de 90 dias de férias em um ano, ter somente 45 dias. E aí a gente entrou de recesso no dia 15 e o meu requerimento já ficou pré-protocolado. Porque os vereadores aqui do município de Feliz Deserto, eles, em reunião interna, deixaram claro que a ética ia existir. Que, inclusive, já existiram casos, Gênio, que eu entrei aqui e fui falar com o Toninho, aí o Odênio disse, não, já mandaram um requerimento de igual teor para o Antônio Borges. E aí, quando a pessoa tem ética, e eu não falo só de ética profissional, não. Porque não adianta você ser antiético, pessoalmente, e ter somente no seu profissionalismo. Mas eu falo daquela ética que o ser humano, ele tem que ter desde os seus primórdios. E isso chama-se princípios
familiares. E essa ética, ela tem que existir em todos os momentos da atuação do ser humano no decorrer da sua vida. E aí, eu fui e encaminhei para o Toninho, e com medo já de outro vereador pegar a ideia, eu disse a ele, deixe pré-protocolado, porque do mesmo jeito que eu respeitei a intenção de outro vereador, eu também achei que respeitariam a minha intenção. E aí, pessoal, E aí, pessoal, tá até mais alto. E aí, no dia 18 de fevereiro, na primeira sessão ordinária, após o recesso, eu não pude estar presente aqui. Inclusive, protocolei atestado médico, que eu nunca faltei aqui para não mostrar e comprovar realmente o porquê das minhas faltas. Eu fui e fiquei em casa nesse dia. E neste momento que eu estava em casa, como um vereador atuante, para ficar a par de todas as situações da Câmara, eu resolvi assistir a sessão de forma online. E aí, logo depois da ata, quando chegou na matéria do dia, eu tomei um susto, senhor presidente. Eu tomei um susto ao ver que estava sendo apresentado, naquele momento, aproveitando a minha ausência, um requerimento muito parecido com aquela ideia que eu tinha falado com o Antônio Borges e que eu solicitei que ele fizesse um requerimento para eu apresentar quando a sessão retornasse após as férias. E o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? Foi ver que o requerimento, ele continha os nomes de todos os vereadores presentes nessa sessão. E somente o meu estava fora. O meu. O nome do vereador que deu a ideia estava fora. Eles acrescentaram outras coisas. Ao invés de pedir a isenção, mudaram para redução. E ao invés de pedir somente da água, pediram também da energia. Isso foi o que foi mudado. Mas a primórdia, a ideia era minha. Aí eu pergunto aos senhores se isso é uma atitude ética, se isso é uma atitude moral, porque na minha concepção, além de antiético e imoral, também é uma atitude covarde. E na sessão posterior, já prevendo que eu iria me manifestar sobre o ocorrido, ao chegar nesse plenário, eu sou chamado internamente para a sala de reuniões. Eu nem entrava. Entrei no início, mas quando eu vi que tinha pessoas que pensavam diferente como eu sou legalista.
Então, quando eu vi pessoas que pensavam diferentes como eu já comecei a me afastar. Porque a população, ela tem que entender que você só desenvolve o seu crescimento pessoal, profissional, familiar, se você estiver ao lado de pessoas que tenham aqueles princípios que eu citei anteriormente. Que tenham aqueles princípios familiares, que tenham aquela ética que sai do seu peito, que tem aquele, que mostra aquele desejo de bater no peito e dizer, vou sofrer. Como eu estou batendo no peito agora, eu estou dizendo, vou perder meu mandato. Vou ficar 8 anos inelegível, somente por lutar pelo certo. Mas não baixarei a cabeça sequer um momento contra qualquer ato ilícito que eu presenciar, seja dentro desta casa ou seja fora, seja no nosso estado ou seja em outro estado, seja no nosso país ou em qualquer lugar desse planeta. E eu me afastei, nem entrava mais na sala de reuniões, antes de iniciar a sessão, e ficava aqui, sentadinho na minha bancada já, esperando os componentes dessa casa achar qual era a hora certa de iniciar as sessões. Regimentalmente falando, as sessões deveriam iniciar às 9 horas de todas as sextas-feiras. Nunca existiu uma sessão pontual nesta Casa Legislativa. E eu sempre bati de frente e sempre cobrei que a gente seguisse o regimento interno. Nunca seguiram, mas agora, para tirar quem estava incomodando, aquela pedrinha no sapato. Aí, arrisca. Estão seguindo a risca. E aí, pessoal, eu estava sentadinho aqui, bem quietinho, sem querer confusão com ninguém, nada, tal. Trouxe 3 requerimentos verbais. Afinal, se usaram minha ideia, eu achei que poderiam usar novamente outras ideias que poderiam vir. E aí, eu presenciei também, eu também temia que alguns vereadores eles estivessem pegando aqueles requerimentos que eu estivesse protocolando aqui para estudar alguma forma de negar e somente prejudicar a população. Através disso, presenciando isso, eu resolvi que somente a partir daquele momento iria apresentar requerimentos verbais, que sempre foi aceito aqui nesta Casa Legislativa. Nunca teve nenhum empecilho, nunca teve nenhum impedimento. Presenciei, se não todos, mas a maioria dos vereadores aqui, trazendo preposições e apresentando aqui de forma verbal. Isso nunca foi um problema. Mas a partir do momento em que requerimentos assustam quando são pegos de surpresas, aí começaram a cobrar de forma formal. E aí, nessa sessão posterior, que eu iria me manifestar sobre o ocorrido, eu sou chamado internamente para a sala de reuniões. Estava aqui quietinho, não queria confusão com ninguém, fui chamado lá para dentro. E quando eu chego lá, escutei dos vereadores que a partir daquele momento não iria ser mais aceito requerimento de forma verbal, a não ser que fosse julgado pela mesa e eles encontrassem que existia uma linha de emergência para colocar esse requerimento em votação. Aí eu disse o seguinte, olha, não aceito. Eu não aceito porque semana passada vocês
apresentaram uma ideia minha, meu nome ficou de fora, foi o único vereador que ficou de fora. E eu não vou estar mais apresentando, não vou estar dando mais a faca para vocês comer o bolo, não. E aí, alguns vereadores começaram a se manifestar, disseram aqui que eu proferi palavras, começaram a se manifestar. E, sinceramente, pessoal, hoje eu até desconheço o que ocorreu lá dentro. Porque eu achei que eu ia apanhar. E vocês estão vendo como é importante a participação da população na política? Olha o que vocês conseguiram fazer. Conseguiram amansar até algumas feras. E nesse momento em que fui surpreendido, né? Inclusive até por insultos generalizados, vereador apontando o dedo na minha cara. Se eu estiver mentindo aqui, vocês se manifestem. Vereador apontando o dedo na minha cara. E Marcelo, eu achei que eu ia apanhar, Marcelo, naquele dia. Aí eu olhei para o Marcelo e digo, rapaz, sabe de uma? Vou puxar meu celularzinho, que é a minha arma, né? Vou puxar meu celularzinho e vou tentar mostrar quem são alguns componentes aqui para a população. E aí puxei meu celular, comecei a filmar. E a população teve acesso, porque tudo foi para as redes sociais. E aí, pessoal, naquele momento lá, o vereador José era o que estava mais exaltado, apontando o dedo na minha cara. Apontando o dedo na minha cara. Olha a diferença. Eu estava na frente, vereador. Deixa eu usar. Eu estava na frente. Uma palavra, o depoente aí. E aí, pessoal? O vereador Josão botou o dedo na minha cara. E eu continuei filmando. Porque eu queria mostrar para a população cada atitude que existiria naquele momento. Desrespeito e o desequilíbrio. E aí, neste momento, ele me insultando, eu olhei para ele, eu disse, e proferi, que ele virou as costas para a família, porque, para quem não sabe, é irmão do meu pai, por conta de vantagens financeiras. E aí, depois disso, a gente se afastou. Eu fui retirado de lá de dentro, vim para aqui para frente. E neste momento, eu apresentei o meu requerimento verbal. E aquilo que ficou acordado lá dentro, de que a mesa iria verificar e decidir todo o requerimento verbal para ver se era de emergência ou não, já deixou de ser cumprido naquele mesmo momento.
O presidente não fez nem a apreciação do requerimento. Ele simplesmente passou. E aí eu subo à tribuna. E ao retornar à tribuna, em tema livre, já impaciente, como qualquer ser humano comum, em uma situação injusta como essa, me referi ao presidente, não como presidente, mas sim como dono desta casa. Pelo simples fato de, na minha concepção, ele não estar naquele momento cumprindo o que for acordado internamente. Foi lido pela redatora. Graças a Deus que a gente tem vídeo. Porque pense como tem gente aqui dentro que faz ou fala alguma coisa e depois vem dizer que é mentira. Então, ela foi, leu, o presidente colocou em votação os requerimentos que tinham sido formalizados e depois já abriu o tema livre. E eu fiquei indignado com isso. Eu vou ler um trecho para vocês lembrarem onde foi que a gente parou. Ao retornar à tribuna, em tema livre, já impaciente como qualquer ser humano comum, em uma situação injusta como essa, me referi ao presidente, não como presidente, mas sim como dono da Câmara, pelo simples fato dele não cumprir o que for acordado internamente entre os vereadores. E o senhor presidente, se achando no direito, e talvez me confundindo com um filho, quem sabe pela minha pouca idade, gritou comigo. Esquecendo, assim, que tais prerrogativas que são destinadas ao presidente não lhes dão o direito de ser mais vereador do que qualquer outro que está presente neste momento. Vindo posteriormente caçar a minha palavra, gritando para que eu me calasse e mandando eu me retirar da tribuna. Ao me sentir abusado pelo poder excessivo que presenciei naquele momento, falei que não me retiraria da tribuna e que acionaria a polícia militar. E assim foi feito. Ele deu uma pausa de 10 minutos, retornou e daqui eu não saí. A polícia militar chegou, a gente entrou, foi conversar. E neste momento a guarnição da polícia militar disse, tentando apaziguar, né? Falou, rapaz, não faço isso não. E eu queria voltar aqui nesta tribuna, não para denegrir ninguém, mas naquele momento eu só queria parabenizar o meu primo, Victor Castro, que está presente aqui como meu advogado, por ter passado na OAB. E eu fui e solicitei, presidente, eu vou voltar para lá, eu não vou me exceder mais não. Os excessos existem. Do mesmo jeito que eu errei, senhor presidente, naquele dia, Vossa Excelência também se excedeu. Vossa Excelência gritou comigo e não tem esse direito. Eu me excedi e eu disse, não, deixa eu vou voltar para lá, quero subir na tribuna, somente para parabenizar meu primo e desço. Ele disse, não, vai não. Eu insisti. E aí algo que me chamou a atenção foi quando ele disse bem assim, os outros vereadores não vão me entender. E ele queria que eu voltasse para cá e ficasse sentado escutando o que eles tinham a dizer. Por vontade própria,
saí da sala de reuniões, peguei minhas coisas e me retirei da sessão. E neste momento que eu estava fora da sessão, o mesmo vereador que deu início a esse processo de cassação, o vereador Reginaldo Barreto, subiu nesta tribuna aqui para dizer que eu saí só por conta da polícia, que a polícia tinha me tirado. E aí, posteriormente, eu disse a ele que eu não era nenhum maloqueiro para que a polícia me retirasse de algum determinado local, não. Porque a polícia militar, ela trabalha pelo certo. Eu nunca vi homem de bem reclamar que a polícia militar pratica excesso ou coisas erradas. Comigo mesmo nunca aconteceu situação parecida. E, após explicar tudo isso, após 86 minutos de fala, não fazendo uma defesa, porque a gente já viu aqui no início as declarações de cada vereador. Então a gente já sabe que os votos aqui já estão certos. Então, após 86 minutos de explicações para a minha população sobre a situação, eu exponho, acabei de expor, na verdade, quais foram os fatos, os principais fatos que gerou esse processo de cassação. Tentaram me imputar fatos, como se eu fosse alguém que sempre agiu com ilegalidade. Vale ressaltar que o processo tem vários vícios. Que caso julgado com seriedade, que a partir do momento que eu sair daqui, eu já vou buscar esses meus direitos, eu vou para a Polícia Federal com todas as provas que eu tenho em mão do que está acontecendo em Feliz Deserto. Eu vou para o Tribunal de Contas. Eu vou para o Tribunal de Contas Estadual. Vou para o Tribunal de Contas da União. Eu vou sair daqui para buscar meus direitos. E não tenho dúvidas que eu vou para a Justiça para que esse processo seja julgado realmente com seriedade. E de forma totalmente imparcial, como deve ser feito. Então eu vou citar aqui 3 vícios que encontramos de cara neste processo de cassação. Como eu pedi para ler aqui, o primeiro vício, ele encontra-se no parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Feliz Deserto, que expressa que o vereador somente perderá o mandato se o processo for iniciado por provocação da mesa ou do partido político e não por vereador comum. Em seguida, o segundo vício ocorre por força do artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, que desfrutam de imunidade absoluta desde que suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do seu mandato e na circunscrição do município. Então, aqui são 2 imunidades. Nós temos a imunidade material quando as palavras forem proferidas aqui, dentro da Casa Legislativa. E nós temos a imunidade territorial
para que o parlamentar ele tenha a liberdade de expressar os seus votos, suas palavras, seus pensamentos na circunscrição do qual ele exerce o cargo do legislativo. Ou seja, se eu chegar na divisa entre Feliz Desert e Piaçabuçu, que é a pista do Pontal do Peba, do meio da pista para lá Piaçabuçu, do meio para cá Feliz Desert, e eu ficar do lado de cá da linha, eu posso falar o que eu bem entender desta gestão, do meu mandato, se eu acho ou não que a Câmara tem seriedade em suas discussões, mas se eu der um simples passo e passar da linha que divide a pista, eu já estou no município de Piaçabuçu. Dessa forma, eu perco a imunidade. E aí, senhor presidente, eu vou pedir licença aqui ao senhor. Tem como me prestar essa Constituição aí? Não, a estadual. Ela estava em cima. Acredito que o senhor utiliza. Ainda está aqui. Minha equipe jurídica e eu em conversa, achamos que essa página aqui não estaria mais aqui. Nós achamos que essa página estaria rasgada. Nós achamos que o artigo 20 da Constituição Federal, da Constituição Estadual, perdão, ele estaria amassado e jogado no lixo. Eu citei o artigo 29, que é pertencente à Constituição Federal, que é aquela lei. Agora, eu vou citar o artigo 20 da Constituição Estadual. Ele diz o seguinte: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Imunidade material, imunidade territorial, garantida pelas duas Constituições. A nossa Carta-Mãe, que é a Constituição Federal, e a nossa Carta Estadual, que é a Constituição Estadual. E eu tenho certeza, doutor, que o jurídico, senhor presidente, muito obrigado. Eu tenho certeza que o jurídico, ele deve não ter analisado essa questão das imunidades. E o último vício, mas não menos importante, que a gente pode encontrar também neste requerimento, neste pedido de cassação, ele ocorreu no decorrer do julgamento. No momento em que foi designado um prazo de 10 dias para que o vereador Douglas apresentasse a sua defesa e arrolasse suas testemunhas. E eu cumpri o prazo. Eu arrolei minhas testemunhas. Sabe quem eram minhas testemunhas, Tiago? Os próprios vereadores. Aí eu lhe respondo: se eu tivesse feito algo de errado, eu chamaria quem está me acusando para fazer a minha própria defesa? Diante disso, nós presenciamos a negativa de todos os vereadores que eu arrolei como minhas testemunhas legais. E eu fui pego de surpresa. E o prazo também já tinha passado. Mas eu lhe digo, doutor Bob, o que a gente aprendeu na faculdade, não existe
um processo, né, onde prejudique alguma parte. Vai existir uma decisão que no final um vai sair rindo, o outro vai sair triste. Mas no decorrer do processo, existem princípios constitucionais que têm que ser respeitados. Então, doutor Pedro, Vossa Excelência acha que o devido processo legal foi respeitado? Assim, nós que somos do direito, nós ficamos abismados com essas questões que existem em pleno século XXI. Não se garantiu o princípio do devido processo legal. E eu acho que esse é o vício que encaixou perfeitamente o mandado de segurança. Porque eles me deram o direito e eu não perdi o prazo. Eu arrolei as testemunhas dentro do prazo e apresentei minha defesa. Eles fizeram um relatório onde negaram a minha defesa. Tudo bem. Mas o mais interessante, doutor Tiago, é que quando chegou no momento das testemunhas serem ouvidas, os vereadores citados pediram para sair. Eles podiam aproveitar desse momento para me acusar, se eu estivesse errado. Eles tinham a carta na manga ali. Eles poderiam estar com o meu mandato cassado naquele momento. Eu confiei neles. Eu confiei nos meus opositores para fazer a minha própria defesa. E isso mostra que eu estava certo e quem correu estava errado. E aí me negaram o direito. Eu fui, logo no início da audiência, como eu pedi para ler a ata aqui, a ata foi lida. Eu disse o seguinte: senhor presidente, pela ordem, em qual momento Vossa Excelência vai me conceder a brecha para que eu arrole novas testemunhas? Porque para se seguir o devido processo legal, se as testemunhas legais que foram arroladas dentro do prazo se negaram, eu não podia ficar sem testemunha. O presidente, naquele momento, ele era o juiz. E num caso desse, o juiz concede um novo prazo para arrolar novas testemunhas, garantindo assim o devido processo legal. Garantindo assim o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. E isso, na minha concepção, dos 3 vícios, é o mais importante. É importante frisar que, além dos atropelos legais e regimentais, o senhor presidente também ficou inerte em muitos dos momentos, em muitas situações que ocorreram nesse plenário. Eu não sei se ele se lembra, mas eu acho que a população recorda. Fui chamado aqui de maloqueiro, vereador bundão, entre tantos outros insultos. Sabe qual era o pior? O vereador é meu tio. E sabe qual foi a atitude do presidente? Vocês chamaram a atenção por mim. Porque ele ficou calado, aí eu disse: senhor presidente, solicito que o senhor faça advertência ao vereador. Era meu papel fazer essa advertência, essa solicitação? Quem era que deveria agir naquele momento? Falhou, presidente. Falhou.
Retomando em momentos anteriores, mais especificadamente, quando houve a reunião interna, ao ouvir as palavras proferidas pelo vereador Josan, direcionadas a mim, eu citei que ele tinha virado as costas para a família por causa de vantagem financeira. E isso foi uma das causas ao qual fui citado no processo e pediram que eu provasse que tal vantagem existia. Ao ser questionado, tanto no processo como em reuniões posteriores, decidi trazer neste momento provas que demonstram e explicam toda essa perseguição e a falta de autonomia no exercício legal do poder legislativo do nosso município de Feliz Deserto. Gostaria de saber dos vereadores aqui presentes se eles têm noção de quantos funcionários públicos temos no nosso município de Feliz Deserto. Pois é bom que fique claro que, além dos concursados e contratados que estão presentes na folha de pagamento da prefeitura, ainda existem os que trabalham através de uma empresa terceirizada que usam para burlar a prestação. Com relação aos funcionários que estão empregados nessa prefeitura, essa Casa Legislativa não tem acesso à quantidade dos empregados e nem muito menos à folha de pagamento. Os dados da empresa são o nome Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, inscrita sob o CNPJ 0178874000218, com sede principal na Rua Pedro Américo, número 756, com o CEP 57025890, Poço, Maceió, Alagoas. E com subsede aqui em Feliz Deserto, mais especificadamente na Praça Prefeito Manuel dos Santos Silva, na Rua Nova, em uma casa alugada. Após levantamentos feitos por mim e minha equipe, que neste momento eu gostaria de parabenizar, muito obrigado, Dr. Vitor Castro, meu primo, muito obrigado, Dr. Júnior Lemos, advogado, nosso amigo, Dr. Pedro Natário, Dr. Tiago Carnaúba, meu amigo Matheus Leal também, Paulo Gabriel, meu pai, que incansavelmente, e toda a nossa família e a população que nos ajudou, incansavelmente, a gente sem dormir direito, preparando essa defesa para que a população de Feliz Deserto tivesse acesso ao motivo verdadeiro pelo qual estou sendo afastado. E após esses levantamentos feitos por mim e por minha equipe, trago comigo, neste momento, portarias que provam sobre a existência direta de, no mínimo, 2 funcionários públicos por cada vereador que vem aqui somente para parabenizar a prefeita e tapam os olhos para os problemas. Como eu disse, eu só vou citar o que eu tenho como provar. Nós sabemos que são mais. Mas, como existe a empresa para burlar, a gente só pode citar o que tem portaria em mãos. Então, César Euclides tem a filha, que até o mês de fevereiro era auxiliar de professor. A partir de março, consta como professora. A irmã, assessora jurídica. E Degilson Cota, o irmão, secretário de Agricultura do município de Feliz Deserto. A sobrinha, chefe de divisão de planejamento e projetos especiais. Outro sobrinho, chefe de gabinete. Outro sobrinho, engenheiro ambiental. .
Reginaldo Barreto, irmã, chefe de setor de merenda escolar, sobrinha, auxiliar de professor, cunhada, auxiliar de serviços gerais. Josan Lessa, esposa, secretária de Defesa Civil do município de Feliz Deserto, cunhada, irmã, técnica de enfermagem. William Lessa, irmão, motorista, cunhada, lotada na Secretaria de Assistência Social, esposa, técnica de enfermagem. José Adilson. José Adilson, esposa, diretora da Escola João Simões, filha, nutricionista, genro, secretário de turismo, sobrinha, assessora de comunicação. Jailton Florentino, esposa, lotada na Secretaria de Assistência Social, cunhada, funcionária desta Casa Legislativa. Desta forma, eu estou no meu tempo. Agora é meu tempo. Vale ressaltar, mais uma vez, que eu só constatei, né, os funcionários que eu posso provar, mas que ainda existem outras pessoas que estão empregadas. Porém, a população sabe. Então, assim, os que eu não posso provar são por conta da blindagem, né, que está acontecendo através da empresa terceirizada. Nessa ocasião, eu vou mais além, ao citar que possivelmente também existe funcionários da prefeitura construindo casa de vereador. E a população sabe. E eu quero que peça para provar. Desse modo, termino minha defesa afirmando com todas as letras, senhor presidente, aquela matéria que o senhor me perguntou, se eu dei, né, se eu reafirmei lá, venho aqui reafirmar, termino minha defesa afirmando que a maioria dos vereadores aqui presentes, como comprovado, não tem liberdade, não tem legitimidade para exercer a função que ele foi designada. E por fim, eu quero dizer também que estou feliz. Nós temos hoje em Câmara 10 vereadores, né? Era para ser 9, agora está aumentando. São 10. E a partir de hoje, pelo que eu estou vendo, vai ter mais 11 vereadores em 2022. Olha, está gerando mais emprego que a própria prefeitura. Muito obrigado, pessoal, por tudo, viu? Ordem. Ordem. Em resposta aos 10 vereadores, vereador, eu vou responder a você. Eu acho que a gente está desde cedo aqui, e o senhor não ouviu quando eu falei, quando eu citei aqui, a presença do agora vereador Gênero, né? O vereador sabe muito bem, né, que o processo que está sendo... Senhor presidente, pela ordem. Feito por excelência. A minha defesa já foi apresentada e eu não tenho mais o que fazer aqui. Vocês vão caçar meu mandato, eu estou indo embora. Como eu disse, vou buscar quem realmente vai resolver isso daqui. Tá bom. Abre a votação sobre a cassação do mandato do vereador Douglas Simões. Por ordem. Como vota o vereador César Euclides? Voto sim, senhor presidente, pela cassação do vereador Douglas. Como vota sobre a cassação do vereador Douglas Simões, o vereador Josan Ferreira Lessa? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Idedilson da Silva,
sobre a cassação do vereador Douglas Simões? Voto sim, senhor presidente. Como vota sobre a cassação do vereador Douglas Simões, o vereador Marcelo Araújo Lessa? Voto não, e com orgulho, presidente. Como vota o vereador Williams da Silva Cardoso sobre a cassação do vereador Douglas Castro Simões? Voto sim, senhor presidente. Como vota... Passa aí, por favor, o microfone para ele. Gênio. Como vota o vereador Genivaldo Caetano dos Santos sobre a cassação do vereador Douglas Castro Simões Lessa? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador José Adilson Lessa Sabino sobre a cassação do vereador... Voto sim, senhor presidente. Diante do artigo 26 do regimento interno dessa casa, o presidente da casa ou seu substituto legal só terá voto quando, na matéria, no artigo 2º, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da casa. Artigo 5º do Decreto de Lei 201. Inciso 6º. Concluída a defesa, procederá a tantas votações nominais quanto forem as infrações articuladas, considerando-se-á afastado definitivamente do cargo o vereador denunciado que for declarado por voto de 2/3. Sendo assim, regimentalmente, o presidente dessa casa vota sim a favor da cassação do vereador Douglas Simões. Assim declaro a votação nominal do dia 6 de junho de 2022, no processo de cassação por quebra de decoro parlamentar do vereador Douglas Castro Simões Lessa, com 7 votos favoráveis, 1 contrário e a abstenção do vereador que saiu do plenário. Nesse momento, lavro a presente ata, que conseguindo a votação nominal sobre cada infração. Após a condenação, expedirá decreto legislativo do mandato do vereador com a votação de 7 votos favoráveis, atingindo os 2/3 exigido pelo Decreto de Lei 201 de 1967. Neste momento, enviaremos, será destinado à Justiça Eleitoral o resultado dessas votações para que seja registrado com cópia de todos os atos desse processo. No momento, dou por encerrada a sessão de julgamento da cassação do vereador Douglas Castro Simões Lessa. Está encerrada a sessão.